Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Terceira Dimensão, com o pastor Paulo Matos. Aqui, as histórias da Palavra de Deus ganham vida em 3 dimensões, revelando ensinamentos profundos e eternos. Você sabe que passaram muitas pessoas brilhantes nesses últimos milênios da Terra, né? Frases que cruzaram, assim, eras de pessoas importantes lá na Grécia Antiga. Platão, você conhece algumas frases de Sócrates, por exemplo, conheça-te a ti mesmo, e essas frases vêm atravessando os milênios. E elas chamaram a atenção para alguns de nós que estudamos, que gostamos de ver a vida dessas pessoas, né, que fizeram um grande bem à sociedade. Mas nenhum bem foi tão aceito e necessário quanto a frase de Jesus Cristo. Não é uma frase de Jesus Cristo, mas é um compêndio do que seria o trabalho de Jesus Cristo aqui na Terra. E isso me chamou a atenção. Isso foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, por Isaías. No capítulo 61 de Isaías, diz lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, e enviou-me para curar e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Veja bem, talvez um homem, um academicista, um scholar desses aí bem preparado, talvez nunca tenha ouvido falar esta frase, ou esse conceito sobre a obra e vida do Senhor Jesus. Mas você, como cristão, deve saber. Talvez as pessoas tenham recebido influência de Karl Marx, os compêndios que ele escreveu. Ele era um homem brilhante, mas ele tinha um parafuso a menos com relação à sociabilização da humanidade. Ele queria que os pobres fossem todos iguais, não houvesse pobres no mundo, todos fossem no mesmo nível, mas queria, para isso, tirar a riqueza dos ricos, daqueles que trabalharam, de alguma forma amealharam grande fortuna. Então você percebe, é injustiça. Fazer justiça com o dinheiro dos outros é injustiça. Eu não posso esvaziar os seus bolsos, como Robin Hood, para dar para os necessitados. Isso não é justiça. Essa frase tem um tempo de duração, a de Karl Marx. Você já ouviu falar em Chopin, Beethoven? Esses homens escreveram melodias maravilhosas, sinfonias incríveis, mas não mudaram muito a humanidade. Nós estamos falando aqui de talentos. Gandhi, olha, quantas coisas maravilhosas ele escreveu, ele viveu, ele existiu, mas é para um pequeno grupo de pessoas, não é para a humanidade toda, é para o círculo de que o envolvia social, não é? Espalhou-se pelos continentes, com esforços dos seus discípulos, mas não era uma coisa universal. Você já ouviu falar em grandes nomes, não é? Vocês já ouviram falar em Einstein? Oh, sua teoria da relatividade, eu já cansei de ler sobre ele e nunca entendi nada. Era uma capacidade incrível de perscrutar o desconhecido e suas fórmulas indescritíveis de física na ciência, realmente só para quem são aqueles privilegiados mentais que conseguem entender alguma coisa dele. Mas aquilo que eu li de Isaías 61, talvez não tenha importância para muitas mentes brilhantes, mas tem importância para mim e você. Eu pergunto a você, esse compêndio da vida de Jesus mudou vida. Ele não falava de brilhantismo, de tecnologia, de fazer um avião da marcha ré, um foguete da marcha ré. Ele não falou nada dessas coisas de inteligência artificial. Ele falou de uma coisa primária, básica. Ele disse assim: você que é pobre, vinde. Se você é cego, eu te farei enxergar. Pode ser uma linguagem simbólica, né? Se você não tem entendimento, transformarei você numa mente brilhante. Ele disse assim: se você é leproso, vem, eu te curo. Ninguém encosta num leproso. Você está destinado à morte, fatal, acabou, vai viver sem esperança, meu amigo. Coisa pior do mundo. Pode chegar,
chega mais, eu estou contigo. Bota aí, onde é que está doendo? Aqui, pronto, você está cego? Vem cá. Um pouco de saliva, um pouco de barro e aí? Geoterapia. Ele inventou a geoterapia. Vocês percebam que ele cuida de seres humanos. Compaixão, misericórdia, solidariedade. Nenhum dos brilhantes homens, mentes que passaram pela Terra nesses milênios, falaram de compaixão, um pelo outro, humanidade, irmãos. Só Cristo foi completo e universal. Por isso, as mentes, querendo ou não, brilhantes, tiveram que dividir a história em duas partes, antes dele e depois dele. Tá, muitos homens contribuíram muito. Steve Jobs e outros grandes cientistas. Mas humanidade, solidariedade, só Jesus. Então eu queria que você pensasse nisso. Ele foi fantástico, incrível. Eu queria fazer uma pergunta para você. E se Jesus não tivesse existido? Nós estaríamos com essa tecnologia e os pobres teriam continuado sem esperança. Os cegos teriam cirurgia, fariam a troca de retina, enxergariam, mas sem conhecer o médico. Você está entendendo? As vacinas, tanta tecnologia para o mundo de hoje, para que a gente viva mais, mas Jesus deu a vida e qualidade, e não somente a vida aqui, carnal, neste emblema que é a terra, mas ele diz, após a sua morte, eu tenho uma surpresa para você, boas novas. Há uma esperança que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão de novo. Ninguém falou sobre isso. Nenhum mortal, inteligentíssimo, brilhante, ofereceu vida eterna. Só Jesus.